E muito bom lembrar a fala de Lula de ontem, Sim. relativizando o conceito do que é democracia, até porque isso depõe contra a história do próprio presidente Lula. Uma vez que ele se apresenta como um democrata dentro do Brasil, o candidato que derrotou Bolsonaro, que na visão dos apoiadores de Lula, era o candidato que não respeitava o Estado Democrático de Direito. Então, Lula se oferece para o público interno, para o eleitor brasileiro, como a opção democrática daquele pleito, mas aqui dentro democrata, para o público lá fora a democracia se relativiza, e que é uma incoerência inaceitável, né? Agora, sobre esse ponto que o professor falou, Fábio, de que seria melhor que fosse nas urnas uma conquista de um espaço de debate mais qualificado, o fato de ser via TSE talvez justifique a ênfase com que hoje o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes, tenha tantas vezes repetido que, ao condenar Bolsonaro, não estavam criando, abrindo um novo precedente ou inovando na justiça eleitoral. Estavam apenas cumprindo aquilo que um ano antes da eleição de 2022 tinha ficado decidido, que difundir fake news com o objetivo de desmerecer, desacreditar o sistema eleitoral seria punido rigorosamente. A grande questão, Adriana, no sentido da fala do ministro Alexandre de Moraes, é saber o quanto que a justiça eleitoral vai conseguir pesar, ou seja, bater com o mesmo pau em Chico ou em Francisco, como a gente diz, né? Os bolsonaristas se queixam muito de que não foi tão pesada a mão da justiça eleitoral quando era a cassação da chapa Dilma Temer. E, em alguma medida, eles têm alguma razão no sentido de dizer a justiça eleitoral precisava ter sido mais draconiana. É óbvio que eram outros juízes, era outro momento político, a gente não pode comparar maçãs com bananas, mas a gente tem que, de alguma forma, entender que, então, se a justiça eleitoral vai ter esse padrão de rigidez, que ela se aplique, que ele se aplique, desculpe, para todos os candidatos a partir de agora. Então, a gente espera que 2024 e mesmo 2026 também tenha esse padrão. Vamos lembrar a eleição da presidente Dilma Rousseff, a primeira eleição dela, da ex-presidente Dilma, quando o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época ex-presidente Lula, fez campanha à torta e à direito, era presidente na época e usou a máquina e tomou várias multas, assim, multas que do ponto de vista financeiro eram irrelevantes, mas que de alguma forma atacavam frontalmente a justiça eleitoral. A gente precisa ter consciência de que essa justiça eleitoral tenha o mesmo peso para todos os atores. Acho que foi uma decisão importante que a justiça eleitoral tomou hoje, no sentido de dizer que não vai perdoar esse tipo de abuso de poder, mas ela precisa ser igualitária, ela precisa ser equânime para todos os candidatos, ela precisa ser isonômica para todos os candidatos a partir de agora. Eu espero que 2024 e 2026 a gente assista o mesmo padrão de rigidez a fim de realmente moralizar o processo eleitoral no nosso país para além do que ele já de fato é.